Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. Nós temos o enorme prazer de dizer àqueles que estão conosco, neste momento, que estamos na casa de Sebastião Mártir, na Terceira Avenida, no Núcleo Bandeirante. É uma reunião pública que ocorre às sextas-feiras, além deste processo virtual. Mas todos são bem-vindos. O estudo que faremos nesta noite, ele envolve o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 3º. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu vou ler este introito aqui apenas a título de orientação para que nós desenvolvamos a nossa conversa neste ponto. Há muitas moradas na casa de meu pai. Diferentes estados da alma na erraticidade, é um tópico. Diversas categorias de mundos habitados, é outro tópico. Destino da Terra e causas das misérias humanas, é outro tópico. Instruções dos espíritos, mundos superiores e inferiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores, progressão dos mundos. Por que nós fizemos questão de ler este segmento aqui do título, do tema? É porque no instante que nós, todos nós aqui presentes das mais variadas formas, nós, nas nossas reflexões, oferecemos ao nosso cérebro, dentro da reflexão, possibilidades de interpretação. Nós não vamos falar necessariamente de tópicos, nós vamos falar no sentido geral de há muitas moradas na casa do Pai, que é este capítulo 3º. E a reflexão vai nos, claro, nós conhecemos o capítulo, conhecemos o Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos oferecer chances de interpretação. Muitos ficam surpresos, mas quando eu estou interpretando um texto, eu não estou inventando? Não. A doutrina espírita ela é maravilhosa, é extraordinária. Desde o seu começo, o Evangelho é o segundo livro, o Livro dos Espíritos foi o primeiro, desde o seu início, lá no século XIX, a doutrina espírita tem clareado, com a luz de Jesus, os nossos caminhos, as nossas jornadas e o nosso conhecimento. É uma ciência? É. É uma filosofia? É. É uma religião? Também ela tem este aspecto. Embora Allan Kardec, no instante da montagem da doutrina dos seus livros, ele tenha optado pela parte religiosa como última parte. Ele primeiro estudou e trouxe para nós os conhecimentos que envolvem a parte filosófica e a parte científica e filosófica. E a nossa interpretação, estávamos dizendo sobre isso, a interpretação de cada um de nós vai depender daquele momento que nós estamos raciocinando. Então, para que fique bem claro para todos nós que estamos juntos aqui neste momento, há muitas moradas na casa de meu pai. Hoje, neste momento, nós queremos dar um sentido, já dissemos isso, mas repetindo, que não seja dentro desses tópicos especificamente, embora em alguns instantes estejamos abordando um ou outro, mas no sentido geral. E pegando o Espiritismo para estudá-lo. Existem razões para isso, nós não vamos entrar neste campo agora, não. Existem razões pessoais, claro, para que nós tenhamos optado por este rumo. Num momento desses aí, deste passado quase recente, nós estávamos tirando umas ideias sobre a alma humana, e sobre a alma humana transferindo-se de morada. Nós estamos nos baseando nas lições do Espiritismo, que esclarecem para todos nós que nós não morremos, que nós apenas vamos continuar.
E no momento desses que estávamos fazendo estas reflexões, estávamos pensando assim, ora, eu vou deixar a roupagem física daqui a uns dias, e depois eu vou passar para o plano espiritual. Eu imagino, e estou trabalhando hoje, já disse isso, já confessei, estou trabalhando muito dentro de algumas interpretações bem próximas. Eu imagino que quando eu deixo a roupagem física, eu vou para o plano espiritual. Nós, na doutrina espírita, às vezes por descuido, imaginamos que o plano espiritual é essa dimensão próxima que vai nos acolher e que nós vamos, ao deixar o corpo, a alma será direcionada para lá. E lá nós teremos, estamos falando de muitas moradas, e lá nós encontraremos os nossos parentes, aqueles que já nos antecederam pelo túmulo, encontraremos os nossos amigos, aqueles mais próximos, aqueles não menos próximos, mas encontraremos um monte de gente. Não funciona bem assim, não. Às vezes nós imaginamos que sim, mas existem alguns fatores para que nós alcancemos esta próxima morada da alma depois do desencarne, às vezes não tão fácil e não tão diretamente. Poderíamos raciocinar juntos agora. Vocês que estão me vendo, vocês que estão me ouvindo, aqueles que estão aqui, um prazer enorme tê-los aqui neste salão maravilhoso. Nós poderíamos raciocinar da seguinte forma: por que é que os nossos irmãos desencarnados, parentes, amigos, aqui do centro, de outros locais, quando eles se comunicam via mediunidade conosco, eles não falam exatamente, conosco que estamos na carne ainda, eles não falam exatamente de todos aqueles que são os nossos amigos e os nossos parentes que estão desencarnados. Eles, às vezes, citam um ou outro. Nós poderíamos imaginar assim, eles não estão citando, é por elegância, é para não deixar nenhum destes irmãos em situação de desconforto. Não é não, não é não. É que quando nós falamos em moradas, e aí está a nossa reflexão, mudemos a palavra, a nossa interpretação nesse sentido mais geral, nós não estamos falando especificamente dessa próxima morada, dessa dimensão espiritual. Nós estamos falando no sentido geral. E aí tem um problemão. Nem sempre o espírito que desencarna vai diretamente para esse plano espiritual da nossa imaginação e lá vai reencontrar todo mundo. Numa hora dessas, eu estava nessa indagação pessoal e chegou um espírito e me disse assim, um irmão, e me disse assim, na carne, quando você está aqui na carne, reencarnado, quando você pensa, você está aqui em Brasília, você reside em Brasília, você tem as suas atividades, tem a sua rotina, mas quando você pensa em algo que não é tão próximo de você, quem é que te conduz? Claro que na hora eu falei, o meu pensamento. É o meu pensamento que vai me levar onde quero. Eu tenho os meus parentes lá em Anápolis. Eu quero pensar neles, um por um, ou no geral. Os meus pensamentos vão conduzir a minha alma, as minhas ideias lá, em Anápolis. Aí ele me respondeu, e aqui, quando alguém vem para o plano espiritual, não muda não. Não altera nadinha. Quem vai direcionar o espírito que desencarnou são os seus pensamentos. Meus queridos irmãos, complica tudo. Complica e responde um monte de indagações que nós carregamos conosco. Uma delas, porque é que nós, ao desencarnarmos, não encontramos esse montão de gente que já desencarnaram antes de nós. Não vamos encontrar, não. Porque o nosso pensamento vai conduzir o nosso espírito exatamente de acordo com ele, com o nosso pensamento. Então, imaginemos assim,
ainda não começamos a falar nas muitas moradas especificamente, mas já estamos falando sobre elas, sobre dimensões. Imaginemos assim, eu vou desencarnar com o meu coração sobrecarregado de mágoas. De mágoas. Ultimamente, eu tenho dito a alguns interlocutores que quando perceber que vai desencarnar o que está próximo, procure se desvencilhar das mágoas, porque as mágoas elas funcionam como algemas, elas nos prendem um monte de coisas. Uma das coisas que as mágoas nos prendem, claro, ao pensamento. Aquilo que o Espírito tentou me responder. Ele disse assim, você está na sua casa sentado, pensando. Quando você pensa, você está aqui em Brasília, você pensa lá no Rio de Janeiro, você pensa no Pão de Açúcar, que é um ponto de referência da cidade. O seu espírito está lá. Não é só a sua ideia. Você está registrando na retina da alma o Pão de Açúcar. Então, quando eu cultivo muitas mágoas no meu coração, eu estou arrumando uma grande encrenca, porque eu vou ficar algemado a estas mágoas. E vou desencarnar. E vou diretamente para o plano espiritual, para um local que seja um local mais calmo, mais tranquilo, e que não recepcione o sentimento e nem a ideia de mágoa. São as moradas da casa do Pai. Existe a morada da casa do Pai, que é o plano espiritual? Sim, claro, é uma dimensão. Mas eu estou afinizado com as minhas ideias. E as minhas ideias, elas vão me conduzir, após o desencarne, para o local apropriado de afinidade também. Eu não vou buscar um amigo, um parente, só porque desejo naquele instante, não, se não ofereço condições. Então, estávamos falando de mágoa, da encrenca que é uma mágoa. Imagine só, imaginemos todos nós aqui. Eu tenho uma mágoa que me incomoda. E aquela vítima da minha mágoa, a razão da minha mágoa, é um outro irmão ou uma irmã que desencarnou. Eu vou desencarnar, e mesmo que o meu pensamento esteja, a minha casa mental, o meu pensamento esteja me dirigindo a minha alma, me dirigindo mesmo para este encontro, este encontro irá acontecer não assim tão fácil como nós imaginamos. É um equívoco nosso, espíritas, estamos falando com base na doutrina espírita, muitos dos nossos irmãos que não estudaram a doutrina, eles têm dificuldade nessa recepção dessas ideias, mas eu vou encontrar esta pessoa diretamente? Não vou. Eu não vou porque a mágoa vai me algemar a um outro sentimento. E eu não tenho essa facilidade para reencontrar esse irmão ou esta irmã. Meus irmãos, isso é interessantíssimo que nós... Fala em muitas moradas na casa do Pai, e fugindo desse tema aqui de uma maneira mais geral, agora, recentemente, alguns cientistas estão aí num grupo de cientistas, acabaram de encaminhar uma poderosa máquina para o espaço, para explorar, com um telescópio que é muito mais competente do que o Hubble, para explorar este mundo. Na verdade, explorar o universo. Quando eu falo mundo, eu estou me referindo apenas à Terra. Explorar o universo. É possível que algumas novidades nós tenhamos, mas esses nossos irmãos, eles estão preocupados em descobrir se lá em Vênus, especificamente eles estão querendo ver as origens da Terra, mas eu estou exagerando aqui dizendo que eles vão estar no espaço e claro que eles vão pesquisar o que for possível. Então eles querem descobrir, e isso tem movimentado os pesquisadores, os cientistas, se tem vida lá em Vênus. Querem descobrir, como já fizeram, se lá na Lua é possível o ser humano...
É possível que eles estejam fazendo isso. Mas as muitas moradas da casa do Pai que nós estamos aqui hoje falando, elas estão muito mais próximas do que nós. Hoje, lá em casa, eu estava falando dizendo que ia falar aqui sobre isso, e aí surgiu a conversa, assim, mas um jovem que é portador da síndrome de Down, ele está sentado na sua casa, confortavelmente no sofá, mudo, quietinho, introspectivo. A nossa pergunta: em qual moradia ele se encontra naquele instante? É naquela moradia física que ele está ali, com os seus pais? Provavelmente não. Provavelmente ele estará fazendo visitas, porque o seu espírito estará sendo direcionado, conduzido pelos seus pensamentos. Mas os pensamentos... Os pensamentos daquele espírito são pensamentos normais e são pensamentos lúcidos. A síndrome de Down não o incomoda neste aspecto. Estamos falando apenas... Isso já está hoje até as qualificações aí da palavra, que até recentemente tinham um sentido assim bem pesado, inclusive para a família, quase pejorativo. Hoje, neste mundo moderno, as coisas estão alteradas. Mas eu estou citando o exemplo só para que nós, que estamos com este assunto agora, raciocinemos sobre isso. Que moradia aquele nosso irmão estará naquele instante? Eu estou vendo fisicamente que ele está sentado num sofá, na sala da sua casa. Mas e o seu pensamento? E a sua alma? Onde estará? Poderíamos, nós que vamos avançando aí na idade, temos algumas dificuldades, principalmente com Parkinson, às vezes, como é a outra que pega lá, sem ser o Parkinson? O Alzheimer assusta, né? Com Alzheimer, alguns irmãos, algumas irmãs. Na verdade, quem está com Alzheimer está ali, ou na cama, ou sentado, em contato físico conosco, com os nossos olhos, com as nossas retinas, mas a sua moradia naquele instante é outra. O seu espírito, inclusive no caso do Alzheimer, o seu espírito, ele faz opções quando ele encontra o seu arquivo, a sua inconsciência, e ele faz opções. São opções pessoais dele para fazer algumas visitas, alguns contatos com este arquivo do seu passado. É um passado, meus irmãos, que só de lucidez ele tem mais de 40 mil anos. Então, esta alma tem onde e o que visitar. Então, ela vai ter milhares e milhares de opções para moradia. Nós dissemos lá no início, quando estamos utilizando a palavra, a expressão, há muita morada na casa do Pai, e a expressão moradia, nós não estamos falando necessariamente daquela que nos retém numa vida física. Eu estou reencarnado e resido lá na fazenda Água Santa, na área rural aqui. Não estou falando sobre isso, não. Eu estou falando de local de permanência, às vezes temporária, às vezes rápida, mas local de permanência ou de visita, se for muito rápido, do espírito. Aí eu estou chamando de moradia. Exatamente por isso, estamos dizendo aqui que se desencarno agora, hoje, aqui, se eu desencarnar aqui agora, eu vou criar um monte de problemas para vocês. Mas eu não vou diretamente para os braços dos meus entes queridos, porque o meu espírito será conduzido pelos meus pensamentos atuais. E se não carrego condições dessas visitas, de ser recebido por esses irmãos, eu não serei. Eu irei exatamente para onde as minhas mágoas, os meus remorsos me conduzirem. Não tenham dúvidas. Não tenham... mas isso é difícil. Não é não. Eu estava citando o exemplo nosso, reencarnado.
Eu estou sentado, eu citei o exemplo do Rio de Janeiro, eu estou sentado lá na minha casa, estou com um livro na mão, e o livro faz menção a Francisco Cândido Xavier e a cidade de Uberaba, que eu conheço a cidade, mas não tive o prazer de conhecer a casa que o Francisco Cândido Xavier trabalhou nela no último momento da sua existência. Mas eu estou lendo sobre isso. Estou entregue a um raciocínio, a uma atitude de pensamento. Onde é que estarei? Lá. Estarei lá. Algumas pessoas, hoje ocorreu comigo, eu estava fazendo uma tarefa simples, simplória, nada dessas coisas mais profundas. Mas alguém me chamou, falou comigo, dialogou comigo, e eu não consegui ouvi-la. Foi necessário que uma terceira pessoa me cutucasse e dissesse: fulana está falando com você. Você não está ouvindo? Falei: não estou ouvindo. É a morada. Mesmo que momentânea, mesmo que rapidamente, eu optei por estar nesta morada que o meu pensamento me conduziu lá naquele local. E se a minha atenção, a minha capacidade, as minhas conquistas forem razoáveis, eu chego a viver intensamente o ambiente que me encontro só em espírito. Exatamente por isso que eu não consegui ouvir o som ambiente onde eu estava. Então, meus irmãos, nós estamos, neste instante, expandindo este conceito, esta compreensão de moradas na casa do Pai. Quando eu li o Evangelho aqui, no resumo do capítulo, fala sobre um monte de coisas. Claro que o nosso irmão Allan Kardec foi cuidadoso e ele fala exatamente sobre isso. Mas nós estamos indo além. Nós estamos dizendo aqui que temos casas mentais. E em cujas casas mentais, elas em alguns instantes são moradias nossas. Esse negócio é interessante. Quem tem cabeça branca, como vocês estão aqui vendo, às vezes tem uma opção para falar sobre narrar o passado. Eu gosto de visitar o passado. Quando eu visito o passado, eu estou só visitando? É a minha ideia, a minha cabeça, o meu pensamento? Não. Eu estou optando por momentaneamente estar noutra morada. Hoje eu experimentei, ao chegar aqui no Sebastião Mártir, chegamos eu e o Roberto juntos. Eu experimentei uma forte emoção. A emoção de chegar nesta casa, Sebastião Mártir, cuja casa tem 3, 4 meses que eu não venho aqui. Que eu estive presente aqui há 4 meses atrás para também fazer uma pré-eleção. Depois eu não vim mais. Mas eu experimentei, sofri não, essa palavra não cabe aí. Eu experimentei uma forte emoção a de pisar aqui. Claro que existem vários motivos para isto. Mas um deles, ou alguns deles, nos fins de ano, lá no passado, eu tinha a incumbência de fazer a agenda. Então, me facilitava um pouco. A agenda para os expositores. E nós tínhamos as exposições orais, lá no passado mesmo, há mais de 40 anos, nas segundas e nas sextas. E na quinta, tínhamos uma palestra menor um pouco. A posteriori, nós pegamos o modelo de quinta-feira, onde ocorriam os trabalhos mediúnicos, e que tinha uma palestra mais rápida, mais curta, e colocamos palestras públicas nas terças, nas quartas, nas quintas já tinham. Então, nós ficamos com palestras públicas, como esta agora, da segunda até sexta-feira. Nas segundas e nas sextas, uma palestra um pouco mais prolongada. Nas terças, nas quartas e nas quintas, uma fala menor. Por que eu estou me relembrando disso aí? É porque eu estou buscando uma outra morada. O meu espírito está, neste momento, conduzindo a minha alma ao passado e me mostrando aqui, sentado nessas cadeiras,
mais de 80 pessoas, todos os dias. O meu espírito está me mostrando que, e eu estava especificamente neste tema, como estava nas minhas mãos fazer a agenda, nos fins de ano, eu revezava com Jorge Cauí. Num fim de ano, ele falava no Natal e eu falava no Ano Novo. No outro ano, eu falava no Natal e ele falava no Ano Novo. E hoje, na emoção que eu senti aqui, um dos aspectos foi este. A presença conosco. Quando eu falo presença, muitos ficam imaginando, o Elvésio é médio vidente? Não sou. Não vi ninguém. Mas não há necessidade. A presença em pensamento, em energia, em vibração, não só do Jorge Cauí, não, mas de uma Icanusa, que provavelmente aqui não teve o prazer de conhecer, que é uma das fundadoras daqui. Essa casa começou a funcionar lá em 1957, a oficialização dela não é em 57 não, mas ela começou a funcionar em 57. E uma das pessoas que estava aqui dentro tinha o nome de Icanusa Delísola, que depois que o Lar dos Velhinhos começou a funcionar, ela trabalhou lá até desencarnar, bastante idosa. Então, a Icanusa foi quem trouxe para cá, literalmente, o Jorge Cauí. Eles eram o Jorge Cauí de Uberlândia e ela de Uberlândia, e lá eles já frequentavam a doutrina espírita. Com o nascimento daqui de Brasília, eles vieram para cá. E o Sebastião Marte foi criado pela senhora Marques, e estava naquele momento, em 1957, comecinho de 58, com certas dificuldades neste campo, inclusive com as presenças raras. Aí o Jorge Cauí foi convocado. Então, uma das emoções fortes que eu experimentei hoje foi esta energia do Cauí na casa. A energia da Icanusa na casa. O que ocorreu comigo? Ocorreu que eu tive o prazer de experimentar. Ou seja, os meus pensamentos me conduziram a outras moradas, a outros ambientes. Não só dos dois, não. Eu vou falar de encarnados. O José Ribeiro Lobato Filho, nas palestras que fazíamos aqui, e nas noites que não estávamos falando, mas estávamos na casa, nós olhávamos lá, isso anteriormente, lá nas primeiras cadeiras, estava ele sentado com a Lita, sua esposa. Isso bateu fundo na minha alma hoje. O Abadio também é um dos mais antigos aqui. Pessoal, eu estou falando nomes de pessoas que estão aqui há mais de 40. Na verdade, há mais de 50. Desses dois que eu estou citando, há mais de 50. O Abadio e sua esposa. Chegava na casa, a gente já sabia até onde eles sentavam. E aí vem outros. Vem o Atos, mais a esposa. Vem o nosso irmão que desencarnou agora recente, o Enéas Barata, que eu me acostumei a chegar aqui e vê-lo lá na entrada, sentado naquela poltrona. A sua esposa, que muitos não a conheceram, mas ela chegou a frequentar aqui um bom período. Então, hoje, quando eu cheguei com o Roberto aqui, o meu pensamento me conduziu a minha alma a esses encontros maravilhosos. Encontros sublimes. Aí muitos vão ficar imaginando, mas isso é ficção. Isso não ocorreu. Ocorreu sim. O meu pensamento, quando me conduz, o fato está ocorrendo. A doutrina espírita ela é clara sobre isso. Eu estou vivendo aquele instante. Eles estiveram aqui. Eu, na minha mediunidade, eu não tenho essa capacidade de relatar para ninguém. Nem para quem está me vendo e nem para quem está aqui, me ouvindo e me vendo. Mas os seus pensamentos vivos, porque tudo é energia, os pensamentos deles também. O Jorge Cauí, onde ele estiver agora, ele não precisa se deslocar e vir para cá para dizer que está aqui, não.
Basta que ele pense no ambiente aqui, ele já estará. Então, eu imagino que muitos desses irmãos estão aqui conosco, com seus pensamentos deslocados. Neste campo de deslocamento, é bom que a gente se refira a ele com mais tranquilidade. Assim, mas o espírito está numa moradia distante daqui, no plano espiritual. Quando a gente fala plano espiritual, meus queridos irmãos, nós estamos nos referindo, hoje já são conhecidas 9, alguns exageram e dizem 11 dimensões do planeta Terra. Então, mesmo que fôssemos modestos no nosso conceito, na nossa inteligência de captar o que é outra morada do Pai, nós já poderíamos imaginar que só o planeta Terra possui 9 ou 11 dimensões, cujas dimensões não são nada mais, nada menos do que também moradias na casa do Pai. Então, esses irmãos que eu acabei de citar, o Abadi não desencarnou, nem a esposa dele, o Zé Marques, não citei, mas estou citando agora, não desencarnou, mas nem o Lobato e nem a Lita, mas o Jorge Cauí e a Icanusa desencarnaram. Quando nós imaginamos os dois, não foi de graça, não. É porque naquele instante nós entramos em contato com estas energias. E imaginamos exatamente isso. O Jorge Cauí aqui, num fim de ano como hoje, falando para todos nós, para a casa lotada, na casa espírita. Relembramos isso e foi uma emoção sem tamanho. O Jorge Cauí e a Icanusa estão noutra morada, noutra dimensão, porque estão desencarnados? Estão. Estão sim. Mas eles não estão só nesta moradia. Porque eu estou citando só os dois nesse instante, o Jorge Cauí e a Icanusa, por uma razão muito simples. O lar dos idosos Maria Madalena começou a funcionar em 1980. Ele foi inaugurado depois, mas aqui ao lado, nesse prédio aqui ao lado, funcionava um albergue. E como o lar estava sendo construído já desde 79, o Cauí sugeriu que no albergue, a direção do albergue, as pessoas que trabalhavam no albergue, já fosse selecionando alguns idosos que quisessem para, logo que o lar estivesse pronto, mudar para lá. E aí ficou pronto o primeiro pavilhão lá. E aqui no albergue ao lado aqui, tinham mais ou menos 40 idosos. E que foram transferidos de imediato para lá. Então, eu estou citando a Icanusa e o Jorge Cauí, porque eles, além do vínculo com a casa aqui de Sebastião Mártir, com o Centro Espírita, eles também têm os vínculos com o Lar Maria Madalena, vínculos intensos. Aí nós estamos falando sobre moradas. É possível que, em razão dessas opções de moradas, de moradias, de várias moradias, os seus pensamentos, as suas visitas ocorram dentro deste patamar que nós estamos conversando. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando o Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai, e aqui na casa de Sebastião Mártir, e buscando, não é só lembranças, não. Nós não estamos querendo aqui, e eu já adiantei no início, cabeça branca gosta de ir lá no passado. Mas nós estamos buscando também o trabalho. É o trabalho que esta casa desenvolve. E desenvolve já tem muito tempo. E desenvolve com as presenças, e aqui vem o problema da moradia, das moradas da casa do Pai. E desenvolve com as presenças de encarnados e desencarnados. E não é um trabalho acéfalo. Não é um trabalho que fica sem direção. É um trabalho que é todo ele dirigido nos dois campos. Quando eu falo trabalho aqui, eu estou falando mesmo de assistência. É uma assistência que alcança cada um de nós nessa emoção que hoje experimentei
ao chegar aqui e adentrar e passar aquela porta para cá, esta emoção, ela é muito mais do que uma emoção que alguém sente assim, do nada. É algo que vai profundamente, que mexe com as entranhas, que mexe com a alma, porque nós estamos neste mundo de energia e essas energias se permutam. Estão em Canusa, o Jorge Cauí, em outras moradias? Estão. Mas nada impede, e aí eu estava citando a facilidade deles, dos dois, nada impede que eles, de onde estão, que nós não sabemos qual é o local específico, possam pensar aqui. E quando eles pensam aqui, o espírito é conduzido pelos seus pensamentos para o ambiente, para este ambiente. Exato. Isso não é difícil. A gente fica imaginando, mas isso é difícil de entender, mas não é não. Nós somos conduzidos pelo nosso pensamento, não é só depois do desencarne, não. Encarnado também. Como é que nós decidimos o nosso trabalho, onde nós exercemos a nossa promissão? Pelo pensamento. O pensamento vai conduzindo o espírito no exercício da profissão, nos deslocamentos. Como é que alguém pega o carro daqui um pouquinho para ir embora para casa e se reveste desses cuidados que o trânsito vai exigir, para que a pessoa não tenha uma velocidade além do limite, obedeça a sinalização? É porque o espírito estará sendo conduzido pelas ideias próprias. Então, nós não somos conduzidos, nós, a alma, só quando somos desencarnados, não. Encarnado também, o espírito dá esse direcionamento, ou seja, o pensamento ele conduz essa alma. Há muitas moradas na casa do Pai, ela tem esses vários aspectos. Na nossa família, nós temos muitas vezes condição de fazer uma análise sobre as muitas moradas da casa do Pai de várias maneiras. Porque eu vou citar aqui uma lei que é presente em nossas vidas, se faz presente com muita insistência. A lei das afinidades. Agora mesmo eu disse assim, eu desencarne agora, eu tenho as minhas afinidades. Muitos irmãos que já desencarnaram bem antes. E meu espírito vai conduzi-los, vai me conduzir a eles? Provavelmente, essa condução do meu pensamento vai ser difícil em razão dos sentimentos, porque os sentimentos, às vezes, não são de tantas afinidades. Mas se as afinidades estão presentes e elas são elevadas, estão dentro do caminho do bem, da produção do bem, do trabalho do bem, facilmente. Agora, nós não vamos, nós espíritos, estamos falando aqui para nós espíritos, não vamos ficar imaginando que nós vamos desencarnar e no primeiro momento do nosso desencarne, nós encontraremos todos os nossos amigos e todos os nossos parentes que desencarnaram antes de nós. Não vamos. Nós enfrentaremos alguns empecilhos aí, alguns obstáculos. Já citamos alguns deles aqui. A mágoa é uma dessas dificuldades. A mágoa faz laços, ela faz algemas conosco aqui. E também outros sentimentos que às vezes impedem. Um deles é o remorso de quem acabou de desencarnar. Se alguém que acabou de desencarnar carrega um pinguinho de remorso contra algo que tenha ocorrido, esse algo que tenha ocorrido, vocês viram aí que o verbo está no passado. Eu disse que cabeça branca gosta do passado. Mas passado é algo complexo. Nós espíritas temos que ter um cuidado, um profundo cuidado com o passado. Passado é a pasta de dente e quando eu apertei o tubo, saiu do tubo e não tem jeito de ser colocada para dentro de novo. Não é impossível colocar a pasta de dente que saiu além da conta no tubo. Por quê? Porque por mais que eu tenha cometido no meu passado algo que me criou um remorso ou me criou uma mágoa com alguém e queira voltar lá no passado, nós estamos dizendo que estas visitas são possíveis, queira voltar lá no passado para resolver, ele é inacessível para isso. A solução
Nós não temos, nós, espíritos, almas queridas, não temos acesso às ações do passado para alterá-las, para mudá-las. Nós temos que mudar se desejamos alterar alguma coisa, para não termos essa dificuldade após o nosso desencarne, a dificuldade das afinidades e das locomoções que os nossos pensamentos vão nos conduzir. Nós temos que buscar resolver a questão agora, no presente. E, claro, no amanhã, no futuro. Aí nós podemos não acessar o passado para alterá-lo, mas nós podemos fazer as pazes com os nossos adversários. Nós podemos acabar com as mágoas que estão nos incomodando. Eu quero agradecer enormemente a paciência de todos, de encarnados e desencarnados, e dizer que me entusiasmo, e quando falo do Jorge Cauí e da Icanusa, eu estou falando de um grupo de espíritos que são vinculados a esta casa, muitos dos quais nós nem sabemos o nome, mas sabemos o nome da Elvira, sabemos o nome do Alfredo Júlio, sabemos o nome do Antônio Francisco Lisboa, sabemos o nome do Trovoada, que são espíritos que estão nessa sustentação e nos dão esta alegria, este prazer de continuar, com os desejos de que aqueles que ainda não conseguiram voltar, vir aqui nas reuniões, venham, porque acabamos de mencionar que o que ocorre aqui não é uma simples reunião de exercício de paciência de quem está ouvindo e de quem está assistindo. É também o exercício de paciência de quem está assistindo e de quem está ouvindo. Mas, sobretudo, é um encontro sublime, maravilhoso, em cujo encontro, se oferecemos condições, estamos participando nele para ajudar, para auxiliar. E se não estamos necessitando de ajuda, estamos participando do encontro, recebendo esta ajuda, este amparo. É assim que funciona a reunião na Casa Espírita. E nós desejamos que retomemos muito rapidamente esta efervescência do Espiritismo. Ele não pode ser nem morno. Ele tem que ser mais agitado para que nós sintamos essas emoções, todos nós, a cada vez que chegarmos nessas portas aqui. Neste ensejo, estávamos dizendo que em alguns anos eu falava no dia de ano, no outro ano era o Jorge Cauí. Então nós estamos contando que o Cauí esteja aqui hoje, não esteja falando, mas está presente em nossas vidas, e vocês estão me dando o prazer de estarem aqui me ouvindo e me assistindo. Então, neste fim de ano de 2021, nós queremos juntos, com os nossos pensamentos interligados, elevar a nossa gratidão profunda a Deus e a Jesus pelo ano de enormes aprendizados, de enormes chances de podermos aprender muitas coisas. E mais do que isso, augurando que amanhã, quando começa o 22, um novo período, nós estejamos juntos, unidos, da mesma forma, construindo no bem, vibrando no bem e deixando que as nossas afinidades sejam fortalecidas para que, ao nos desprendermos, estamos falando para os desencarnados também, ao nos desprendermos da vida física, nós não tenhamos que carregar mágoas e nem tenhamos que carregar remorsos conosco, mas só o efeito que produz o bem e o trabalho do bem. A minha gratidão profunda e as minhas escusas por ter avançado e o Fred generosamente não ter falado nada. Muito obrigado pela chance, muito obrigado por essa noite maravilhosa aqui nessa casa de Sebastião Mártir. Que assim seja.